Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula para o Estatuto Social da Telebrás. E hoje nós iremos continuar com a aula de número 2, que vai tratar sobre os instrumentos para a consecução do objeto social. Então, nós iremos estudar acerca dos instrumentos para a consecução do objeto social da Telebrás, mas antes eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, para que quando postarmos um novo vídeo, você possa receber a notificação e não perder nenhum conteúdo. Também, se puder, deixe seu like, seu comentário, e compartilhe com um amigo, certo? Então, nós iremos dar continuação à aula de número 2. A aula passada nós vimos em relação à natureza jurídica da Telebrás e também nós vimos acerca do objeto social. Nós vimos que o objeto social é o propósito, o propósito principal pelo qual a empresa deseja auxiliar ou contribuir com a sociedade. Então, hoje nós iremos ver, a partir da leitura do artigo 5º, como a empresa vai fazer para conseguir atingir esse objeto social, certo? Então, o artigo 5º vai dizer aqui que a companhia poderá, para a consecução do seu objeto social, inciso 1º, constituir subsidiárias, assumir o controle acionário de empresa e participar do capital de outras empresas, cujas atividades sejam relacionadas ao seu objeto social, conforme expressamente autorizado pela Lei nº 5792 de 1972. Então, esse é o primeiro instrumento para a consecução do objeto social. Veja que o instrumento diz constituir subsidiárias. Subsidiárias aqui vão ser outras empresas, como o próprio nome já diz, subsidiárias, ou seja, ela vai estar subordinada, ou submissa à empresa principal, que nesse caso vai ser a Telebrás. Essas empresas elas vão ter o papel de auxiliar, de certa forma, a Telebrás e contribuir para o desenvolvimento das suas principais tarefas, certo? Então, nós temos aqui esse primeiro inciso, e temos o segundo inciso, que também trata de constituir subsidiárias, mas nesse caso, as subsidiárias são chamadas subsidiárias integrais para a execução de atividades compreendidas no seu objeto que recomende sejam descentralizadas. Então, vocês vão observar que tem a ver com o inciso anterior e essa ideia de constituir subsidiárias, geralmente ela tem essa ideia de constituir subsidiárias, tem como objetivo aqui essa palavrinha que nós vemos aqui, que é descentralizar. Descentralizar as atividades ou as atribuições da empresa. Porque a empresa ela precisa de constituição de subsidiárias para desempenhar suas atividades e para, assim, atingir o seu objeto social. Porque essa ideia de descentralizar é uma ideia que vai auxiliar em muito a trazer resultados positivos para a empresa. E por outro lado, também vai organizar a empresa, vai deixar a empresa de forma mais eficiente, certo? Então, veja que descentralizar aqui é o contrário de centralizar. Isso significa que quando a empresa ela está totalmente centralizada, as suas atividades estão centralizadas, ela vai ter vários problemas, vários pontos negativos ou resultados negativos para si. Então, a melhor forma de organizar e de tirar, muitas vezes, sobrecarga de si, é descentralizando as atividades. Então, ela vai descentralizar, ela vai distribuir as tarefas, organizar as tarefas por setores, por departamentos, e isso vai fazer com que diminua o peso que está totalmente concentrado numa empresa só. Então é por isso que há
essa questão de constituir subsidiárias de forma descentralizada, certo? Então essa é a ideia. Aí vem o inciso terceiro, que é tratando de participar de sociedades de propósito específico, bem como se associar a empresas brasileiras e estrangeiras ou com elas formar consórcios, né, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados às atividades vinculadas ao seu objeto. Então, mais uma vez aqui a gente vê a questão da associação, né? Quanto mais uma empresa se associa, quanto mais uma empresa ela forma a sua forma relações ali com outras empresas, mais fácil vai ser para ela atingir o seu objeto social, né? Porque aí ela vai fazendo parcerias, ela vai fazendo convênios, consórcios, e aí vai ajudando a expandir, né? Veja que é uma dos objetivos do objeto social, do instrumento do objeto social, que é expandir atividades, reunir tecnologias, né? Então, por exemplo, tecnologias que a empresa não utilize, vai passar a utilizar a partir do momento em que ela está fazendo um consórcio com outra empresa que possui uma tecnologia que ela não possui, certo? Então, é nessa ideia que existem esses instrumentos de consecução do objeto social. Seguindo, nós temos o inciso 4º, que mais uma vez vem constituir subsidiária, cujo objeto social seja participar de outras sociedades. Então, mais uma vez, aquela questão da parceria, né? Inclusive minoritariamente, desde que cada investimento esteja vinculado ao plano de negócio, né? O inciso 5º, mais uma vez, celebrar contratos e convênios, né? Então, contrato, como a gente já sabe, né, não é um conhecimento difícil de entender. Contrato é aquele acordo, né, onde é feito geralmente, né, em regra por duas partes, certo? Então vai ter ali um certo toma lá da cá no bom sentido, né? Uma parte cumpre a sua parte e a outra cumpre com a sua parte, e ali existe entre, né, os dois um interesse em comum, certo? Convênios também, né, convênios em que vai ali ter uma relação de parceria também com quaisquer pessoas ou entidades. Essa parte aqui eu coloquei de forma, coloquei em amarelo, né, para chamar a atenção mesmo, porque esse termo aqui, quaisquer pessoas, e aí pessoas, podem ser pessoas jurídicas, pessoas naturais, né, mas para que vocês gravem que realmente são quaisquer pessoas. Porque o examinador, ele pode tentar confundir a sua mente quando for tratar desses instrumentos, né, para a consecução do objeto social, quando ele pode tentar trocar, né, esse termo, visto que é um termo absoluto, e as bancas gostam muito de colocar termo absoluto quando não é termo absoluto. Mas nesse caso aqui, realmente é um termo absoluto, então você não pode errar essa questão desse instrumento aqui, certo? Então aqui realmente vai ser quaisquer pessoas ou entidades. Então, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades das empresas exploradoras de serviços. Seguindo, nós temos o inciso 7º, que mais uma vez, celebrar convênio ou contrato, né? Aliás, inciso 6, né? Celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para a promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando os limites regulamentares. Então, contrato de patrocínio, contrato ou convênio de patrocínio, que significa que ele vai contratar outra empresa para anunciar, para estar ali propagando a sua marca, a marca da empresa, certo? Então, como a gente vê aqui, né, que vai fortalecer a marca da empresa. Então, é mais um instrumento para a consecução do objeto social. O inciso 7 vai tratar de executar serviços técnicos especializados no Brasil e exterior. Então, aqui é um inciso que traz mais a questão prática, né?
executar, pôr em prática serviços técnicos especializados, tanto no Brasil como no exterior. Mais uma vez, eu coloco aqui em amarelo que é a atenção, para vocês verem que pode ser tanto no Brasil como no exterior, né? Então, cuidado com as pegadinhas na hora da prova. Seguindo o inciso 8º, nós temos prestar garantias para as sociedades subsidiárias, integrais ou controladas, observadas as disposições legais pertinentes. Então, isso aqui significa que quando vai tratar de formar ali convênios, contratos com outras sociedades que são subsidiárias, então a Telebrás ela deve prestar uma certa garantia, né? Como ela está entrando ali no negócio com a Telebrás, então deve haver ali garantia daquele serviço ali que ele está, daquele negócio que ela está ali começando a participar, né? A fazer parte, certo? Então, o Estatuto não especifica quais são esse tipo de garantias, mas aí você grava aqui apenas essa parte que está em negrito, que é o essencial, certo? Seguindo, nós temos o inciso 9, que é promover a importação de bens e serviços necessários à execução de atividades compreendidas no seu objeto. Então, quando for necessário, né, para executar, né, para atingir o objeto social, a própria Telebrás ela vai promover, né, a importação de bens, né? Bens aqui está relacionado a instrumentos, né, a objetos que vão ser necessários à sua consecução do seu objeto, ok? Também nós temos os serviços, né? Então, tanto bens como serviços, desde que sejam necessários. Então, a própria Telebrás ela vai se comprometer em importar bens e serviços para o seu objeto social. Muito bem, no inciso 10, nós temos receber recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade da União para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral. Então, aqui é outro instrumento que é bastante importante para que a Telebrás possa atingir o seu objeto social. É claro, né? É mais claro que ela vai necessitar de investimento, certo? Então, esse investimento, em parte, vai ser da União, vai vir da União, certo? Então, receber recursos para pagamento de pessoal, despesas de pessoal. O que são despesas de pessoal? São pagamento com as pessoas, com os funcionários da Telebrás. Então, vai vir uma grande parte desses recursos da União. Se a União não envia recursos para a Telebrás, é claro que não vai ter pagamento para funcionário. Se não tem pagamento para funcionário, não tem serviço, né? Ninguém vai trabalhar de graça. Se não trabalha de graça, logo não vai atingir o objeto social da empresa. Então veja a ligação que se faz entre o objeto social e os instrumentos para para alcançar esse objeto social. Além de pagamento de despesas com o pessoal, nós vamos ter também custeios em geral. Então tem várias coisas dentro de uma empresa que são pagas, né? Conta de luz, conta de energia, né? Dentre várias outras coisas que são pagas ali para que ela possa funcionar. Então também vai vir recursos, né, fiscal, de orçamento fiscal da União, ok? Seguindo o inciso 11, nós temos aqui promover todos os atos necessários para o cumprimento do seu objeto social. Esse inciso 11 é um inciso bastante geral aqui, né, que abrange aqui qualquer atitude, qualquer ação que seja necessária para atingir o objeto social, a Telebrás ela vai precisar realizar, certo? Então aqui promover todos aqui de forma geral tudo aquilo que for necessário ao seu objeto social, certo? Então terminamos aqui essa parte aqui dos instrumentos para a consecução do objeto social. Agora nós temos o parágrafo 1º, né, do artigo 5º, que vai tratar aqui da adoção de práticas de sustentabilidade ambiental, né? O parágrafo 1º vai dizer que a Telebrás, nos termos da lei,
adotará práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atua. Então veja que tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, elas, em geral, elas sempre vão colocar em seus estatutos, né, sociais, essa questão da preocupação com a sustentabilidade ambiental, né? Isso significa que a empresa, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ela sempre vai se preocupar em incluir nas suas atividades, nas suas aquisições, práticas sustentáveis, práticas que valorizem, né, o meio ambiente, né? Então, vai ali tentar respeitar, observar e respeitar as legislações ambientais, no tocante às áreas que vão ser exploradas, no tocante à construção de fábricas, de construção de sedes, de filiais, se for ser construída, por exemplo, em uma área em que seja de reserva ambiental, de conservação ambiental. Então, tudo isso envolve a questão da adoção de práticas sustentáveis. Também na aquisição de materiais que são utilizados no dia a dia pela empresa, também tem a ver com a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental, certo? Então, aqui nós terminamos a aula de número 2, né, que trata aqui sobre os instrumentos para a consecução do objeto social. Eu aguardo você na aula 3, que nós iremos continuar com o estudo do Estatuto Social. Até lá!